apresentadora da rede de TV Novo Tempo, e ela que vai ser a palestrante desta noite. Seja muito bem-vinda, que Deus possa te usar, te abençoar no tema que nós vamos ouvir, amor e cura, que possamos estar atentos, e com certeza vai ser muito interessante o que nós vamos ouvir, e depois teremos uma sessão de perguntas, e todos os que estão aqui conosco poderão participar. Eu oro nesse momento? Isso, pois não. Então, vou orar. Querido Deus, mais uma vez louvamos o teu nome. Mais uma vez invocamos a tua presença entre nós, e nesse momento de pandemia, onde estamos distantes fisicamente, mas próximos do Senhor e uns dos outros, através do amor que o Senhor colocou em nossos corações. Queremos pedir que o Senhor abençoe a Darleide nesta live, que o Senhor possa usá-la, e que o que nós vamos ouvir possa servir para cada um de nós e nos ajudar na nossa caminhada, nesse momento difícil que estamos atravessando, e que o Senhor possa continuar abençoando as famílias aqui representadas, desde o menor até o maior, e que possamos ter momentos agradáveis na tua presença e com a Darleide, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, mais uma vez agradecer aqui, mediante a todos, a presença aqui da nossa querida palestrante, apresentadora da nossa TV, Darleide Alves. Seu esposo gentilmente nos recebeu ali, e nós estamos tendo esse privilégio de tê-la conosco aqui nessa noite. Agradecer a presença de todos, né, que estão conosco, o Mário, que está cuidando dessa transmissão, e os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook também. Então, que Deus abençoe ricamente, e passo aqui esse momento para a nossa querida irmã Darleide. Obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês, falando para a Igreja de Deus, para os amigos, para os irmãos em Cristo, mesmo que de forma virtual esse nosso encontro, mas espiritualmente nós estamos sempre conectados com o nosso Deus, o nosso Pai, dependentes dele, da sua misericórdia, da sua graça, do seu Santo Espírito. Então, eu me sinto privilegiada pela oportunidade de estar com vocês neste nosso encontro, e que a graça de Deus permaneça conosco, que o Santo Espírito continue nos conduzindo, como tem sido até aqui, pela grande misericórdia do Senhor. Amados, o tema amor e cura, ele é mais do que nunca tão desejado, tão necessário para todos nós. Aqui no Brasil e no mundo, nós estamos contabilizando mortos, famílias enlutadas, muita tristeza. Além das outras causas de morte que nós já as conhecemos, como as doenças já conhecidas, surgiu algo novo, e isso impactou a todos nós. Eu costumo dizer que nós podemos sentir cheiro de morte no ar, porque a todo instante nós estamos sendo rondados pelas notícias, pelo vírus, por essa tristeza que invade o mundo. Aqui no Brasil já passam de 100 mil mortos, e isso é alguma coisa para impactar o coração da gente. Eu digo também que o mundo está caindo aos pedaços, e o Senhor conta com um povo, uma igreja, com filhos saudáveis, fortes, restaurados, curados, e que em sua misericórdia possam estar agarrados, contritos, alinhados com o Senhor, porque ainda temos muito evangelho para pregar. Nós ainda temos muito o que fazer pela causa, pelo reino. E o Senhor nos tem chamado a viver com a disposição de quem quer realmente cumprir o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Sim, todos temos um ministério. Todos. As mães têm ministério.
os filhos têm ministério. Os pais, e por falar em pais, parabéns a todos os pais. Que Deus os abençoe poderosamente para que o sacerdócio seja exercido em casa, com sua família, com sua esposa, seus filhos, no caso de tê-los, não é? São pais que devam estar se dedicando a eles, caso os tenha ainda pequenos ou ainda dependentes, mas, de qualquer forma, a todos os pais, que o sacerdócio de Cristo seja ministrado sobre cada um de vós. E como eu dizia, nós precisamos nos aprontar, porque ainda tem muito evangelho para ser pregado. E eu me deparei com uma palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e eu quero extrair daqui algumas questões que eu considero ser muito importantes para nós levarmos a sério nos dias de hoje. Primeiro é que Paulo está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, exatamente eu vou me ater ao que ele diz a partir do versículo 4. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Ele vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Quem estava falando tinha propriedade de falar de alegria ou tinha mais propriedade de falar de tristeza, já que ele havia sofrido tanto? Quem estava dizendo alegrem-se sempre, outra vez digo alegrem-se sempre, saberia do que se trata passar por uma pandemia, por desemprego, por mortes, tristezas como nós temos enfrentado nos dias de hoje? Fiquei muito intrigada com o apóstolo Paulo falar para que nós nos alegrássemos sempre. Como assim, Paulo? Alegrarmos-nos sempre, Paulo? Como assim? Me explica isso. Fiquei um tempo mais em companhia do apóstolo Paulo, segundo as palavras que ele escreveu. E ele diz sempre. Só que os meus olhos se abriram para entender que ele estava dizendo sempre no Senhor. A seguir, ele vai dizer que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Ele ainda reforça o propósito de vida de cada um de nós. Então, eu fui entendendo que quem estava falando de alegrar-se, estava dizendo que a nossa alegria precisa ser posta no Senhor. Então, era alguém que sabia exatamente que não dá para pôr a nossa alegria na expectativa do que nos acontece, as circunstâncias de agora ou do porvir. Segundo este mundo que jaz no maligno, com todas as suas enfermidades, com todas as suas gravidades, ele estava falando que nós nos alegrássemos no Senhor. Será que eu estou falando a algum coração que tem sabido fazer distinção entre o que é uma alegria mundana, o que é uma alegria comum e a alegria extraordinária de andar em companhia do Senhor e poder desfrutar da alegria de ser alguém levado pelo Espírito de Deus a contemplar o Senhor, mesmo quando tudo vai mal, porque era isto que acontecia com o apóstolo Paulo. Paulo levou muitas chicotadas, muitas vezes foi preso, perseguido, fugiu de muitos lugares onde ele não fora bem recebido, passou por naufrágios, fome, frio, não tinha roupa para cobrir o seu frio, aquecer o seu corpo. Não tinha comida, sendo ele um servo de Deus, que ainda vai se banquetear na presença do Deus Altíssimo, mas naqueles dias ele não tinha comida. O número de chicotadas que aquele homem levou, mais de 70 chicotadas. Como é que ele me vem falar de alegria? E ainda quando fala de alegria, é uma alegria que se desdobra na forma de viver, e ele vai dizer assim, que todos vejam que o que vocês fazem, fazem por amor. Será que as pessoas veem que nós fazemos o que fazemos na vida por amor? Será que os nossos filhos veem que nós fazemos o que fazemos por amor? Será que a esposa vê que o marido faz o que faz por amor? Será que o marido vê que o que a esposa faz é por amor? Será que nós vemos o que os pastores fazem é por amor? Será que os pastores veem que as suas ovelhas, os seus membros da sua igreja fazem por amor?
Será que nós, enquanto irmãos uns dos outros, nós temos dado mostras de que o que nós fazemos é por servir em amor? Pois o apóstolo Paulo foi relacionando a nossa alegria no Senhor, em demonstrarmos com essa alegria que tudo que nós fazemos é por amor. E a seguir ele vai dizer: lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Eu tenho descoberto cada vez mais, eu tenho entendido cada vez melhor de que se nossas expectativas forem postas sobre o que nos acontecem aqui circunstancialmente, somente, nós seremos tão infelizes quanto são aqueles que não têm esperança nenhuma. Eu estou entendendo que o apóstolo Paulo está relacionando estes conselhos numa sequência que tem a ver com amor, tem a ver com confiança, tem a ver com propósito, tem a ver com ministério, tem a ver com alegria. Alegria de verdadeiramente conhecermos a Deus e sermos conhecidos do Senhor. Nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo em breve virá. O apóstolo diz: lembrem-se de que o Senhor virá em breve, porque o apóstolo Paulo, como os demais discípulos de Jesus Cristo, esperavam que a volta de Jesus Cristo fosse em breve. Ele tinha a esperança de encontrar com o seu Senhor em breve. E eu não temo dizer que o bom cristão, o verdadeiro cristão, trabalha para o reino como se Cristo voltasse hoje. Ainda que seja competente, responsável pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelo seu trabalho, mas que nada tire de vista que Jesus Cristo vai voltar em breve. O bom cristão vive na expectativa de ver a face do seu Senhor. Até porque se nós esperarmos uma vida inteira, o que é uma vida inteira? 90 anos? 100 anos? Quantos de 100 anos você conhece? Sim, Jesus virá em breve. Ainda que ele não apareça nas nuvens dos céus, na geração em que estamos agora, o que eu creio absolutamente que ele virá. Mas caso alguém pense, mas há tanto tempo esperamos, Paulo esperou e não veio, veio. Porque Jesus Cristo assistiu à morte de Paulo, como assistiu à morte de Estevão. Estevão com os seus olhos abertos, olhando para o alto, vendo os céus abertos, e Jesus Cristo sentado à direita de Deus o Pai, olhando por ele. E Estevão morre, mas sabendo que mais um pouco ele estaria com o Senhor na glória. Mas como mais um pouco? É que ele morre, adormece em Deus, e quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, terá sido como um tempo de 1 segundo. Fechou os olhos e agora Jesus voltou. Mas nós vivemos num afã dessa vida aqui, como se tudo que nós temos está aqui. Como se nossa herança fosse isto aqui. Cristãos apegados, o que adoece, apegados às coisas, apegados aos ganhos, apegados aos sonhos, apegados aos planos, tudo concernente a essa vida daqui. Como que deixando de considerar que estas coisas aqui são absolutamente passageiras e que nós devamos absolutamente, de forma intencional, nos apegarmos ao reino eterno do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizendo assim, olha, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Você vê uma coisa dessas? O apóstolo Paulo primeiro diz, alegrem-se, que todos vejam que o que vocês fazem, fazem com amor. Lembrem-se que Jesus vai voltar e olha, as preocupações de vocês não se preocupem com coisa alguma.
Eu acho que Paulo não sabe o que é passar por uma pandemia. Paulo não sabe o que é passar por desemprego. Paulo não sabe o que é ter pessoas queridas no hospital. Paulo não sabe o que é famílias e famílias e milhares de luto. Famílias que enterrando seus mortos. Ah, ele sabia. Ele sabia de coisas piores do que nós vivemos hoje. Sim, dores não se medem, mas eu sei que eu não passei por metade daquilo que o apóstolo Paulo passou. Eu não chego nem perto. Eu nunca fui chicoteada numa prisão, eu nunca passei fome, eu nunca passei sede, eu nunca passei as agonias que ele passou. Então ele tem propriedade para dizer: alegrem-se sempre no Senhor e não andem preocupados com coisa alguma. Eu tomo esta palavra como se fosse um irmão mais velho dizendo para mim: filha, amiga, minha irmã, não se preocupe. Leve todas as suas preocupações ao Senhor. E não simplesmente leve as preocupações ao Senhor, mas leve também um coração agradecido, porque até aqui, Ele nos tem ajudado. Leve um coração agradecido. Leve um coração que reconhece a misericórdia de Deus. Não fique somente falando das suas preocupações. Não fique somente insistindo de que você tem problemas. Não fique somente insistindo naquilo que te causa agonia, medo, pavor, desespero. Por favor, não faz isso. Leva isto, mas também leva um coração grato. Ou o Senhor não fez nada por você. Ou o Senhor não é o seu Deus. Ou o Senhor nunca manifestou misericórdia na sua vida. Leve o coração grato. E hoje se fala tanto de gratidão. Hoje todo mundo fala de ser grato. Anota, faz o seu caderninho de gratidão. Tem coisas que aparecem na praça parecendo novidade, não é? Quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós reconhecemos que está tudo ali, sempre o Espírito Santo nos instruindo, e nós parece que estávamos cegos, mas bendito seja Deus, um dia nós enxergamos, e hoje nós estamos enxergando o lugar da gratidão. E o apóstolo Paulo diz: não leve somente preocupações, mas leve um coração cheio de gratidão. Isso faz a diferença. Tanto faz a diferença que ele diz: então, por fim, agora sim, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A pandemia do coronavírus, todo mundo já está sabendo dela. Tem uma outra pandemia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, está em curso e que já está aí, posta diante de nós. É a pandemia da doença mental. A Organização Mundial da Saúde já assegura que está em curso uma pandemia de doença mental. Eu sei que tem gente aqui que tem angústias emocionais, que tem dores emocionais, que tem doenças emocionais. E não precisa se envergonhar. Não precisa esconder. Você foi afetado por uma enfermidade que está se tornando pandemia no mundo. Mas nós precisamos urgentemente, considerando todas as possibilidades que temos a nosso favor. Você vai fazer a sua terapia, você vai tomar o seu remédio, mas em nome de Jesus Cristo, nem remédio, nem terapia, nem nada pode dar a você e a mim paz mental. O que o apóstolo Paulo está dizendo é verdade. Paz que excede todo entendimento. Não é uma paz de medicamento, ainda que o medicamento seja favorável fazer uso dele em necessidades que temos. Terapia e as necessidades que temos, a mente humana e os seus nós, muitas vezes vai precisar de suporte para desatar estes nós, que não conseguimos muitas vezes desatar sozinhos.
Então, recorremos ao auxílio de alguém que nos ajude a isso. Mas, por favor, eu também preciso ser uma voz que lhe diz: remédio não dá paz mental desse tipo de paz que o apóstolo Paulo anuncia. Ninguém e nada está a paz que excede todo entendimento, a não ser em Cristo Jesus, o Senhor. E Ele vai nos dando instrumentos para nós entendermos como é que então nós vamos usufruir de paz mental, desta paz que excede a todo entendimento, para que nós não engrossemos ainda mais as fileiras dos que estão doentes no mundo, mas que, do contrário, possamos ser uma mão estendida para os que estão em necessidade. Possamos ser uma voz de esperança, dizendo para elas: olhem para mim, eu posso te ajudar, escutem o que eu estou dizendo. Venha, me dê sua mão, deixa eu te levar a um caminho que te dá paz mental, onde você encontra paz mental, onde você encontra saúde, incluindo saúde para esse corpo inteiro. Mente é corpo, é um todo. Nós conseguimos, muitas vezes, separar a mente, o cérebro, o corpo. Falamos de modos diferentes a respeito da saúde, e aqui eu preciso tratar de algo muito simples com vocês, mas muitas vezes relegado a um corpo fitness, a perder peso, ser magro, ser magra. E eu preciso, pela graça de Jesus Cristo, apelar ao coração dos meus irmãos, falar ao coração dos meus irmãos, queridos, amados em Cristo Jesus. Este mundo que tem cheiro de morte no ar, que está caindo aos pedaços, que está enfermo, que está doente, enfermando a nós também. Nós precisamos urgentemente nos submeter à soberania do Senhor, à sua palavra, ao seu chamado, ao seu propósito para cada um de nós. E o Senhor nos tem dado a mensagem de saúde para os últimos dias, e muitos de nós têm sido rebeldes. Queridos, onde vamos parar com a nossa rebeldia? Onde nós vamos parar dando de ombros com a mensagem de saúde, justamente num mundo em que está caindo aos pedaços, morrendo aos milhares? Há muito evangelho para pregar, meus irmãos. Mas as pessoas quererão, antes de nos ouvir falar, elas quererão ouvir a nossa vida falando por si só. Como se temos dado ouvidos à mensagem de saúde que o Senhor entregou para o seu povo, sabendo que os últimos dias seriam dias muito difíceis, que seriam dias de pestes, de novos vírus, de tumores, de mortes, de enfermidades de toda espécie. E Ele quis dizer aos seus filhos: se cuidem, se protejam. Eu estou dando a vocês o remédio, está prescrito pelo Criador. Mas as criaturas negam, as criaturas se afastam, as criaturas dão de ombro e vão em busca daquilo que simplesmente lhes satisfazem, sem considerar o assim diz o Senhor. E como nós vamos pregar o Evangelho? Deixaremos para os nossos filhos porque nós tombaremos no deserto de tão teimosos que somos, de tão rebeldes que somos? Morreremos pelo apetite, como caiu Adão? Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele venceu justamente onde o primeiro Adão caiu. Jesus Cristo venceu o apetite por nós. Será que nós temos em Cristo Jesus, então, poder para sermos vencedores sobre o nosso apetite e sermos mais corretos no que diz respeito a seguir as instruções do Senhor, como Criador, dado às suas criaturas? Chegaremos ao fim dessa jornada glorificando o nome de Deus? Ou ficaremos para trás no deserto de teimosia? Ainda há muito evangelho para pregar, volto a dizer.
E direi tantas outras vezes para que você se lembre que não é uma questão de ser sarado, ter barriguinha, tanquinho, músculo bonitinho, fortinho, da mamãe sem barriga. Mulheres saradas, fitness, lindas e maravilhosas para posarem de bonitas nos seus vestidos justos colados, nos seus manequins pequenos. O Senhor precisa de uma igreja que cumpra o seu propósito. E a mensagem de saúde é um braço da pregação do Evangelho para os últimos dias. O mundo está doente. E Jesus quer uma igreja curada. Jesus quer uma igreja sarada por sua graça e misericórdia. E se porventura viermos a tombar, se viermos a morrer, por estarmos num mundo cheio de pestes, que não tenha sido por total negligência, por total desprezo ao assim diz o Senhor, que tenha sido pelo fato de estarmos num mundo doente, mas que não tenhamos sido nós mesmos os próprios agentes de morte, pondo morte no prato, morte no copo, morte na mente, morte no corpo, e sendo muitas vezes negligente a tal ponto, rebelde a tal ponto, de ir levando morte à presença de Deus e dizendo, Senhor, abençoa esta morte. Quando era uma escolha própria, era uma escolha do indivíduo ter posto vida ou morte diante de si. Há muita gente que precisa ouvir do Evangelho e a porta que nós temos, nós vamos fechar? Quando a Organização Mundial da Saúde declara o que nós já estamos vendo a olhos nus, olha a sua volta. Quantas pessoas você conhece que estão com depressão, com ansiedade crônica, com enfermidades emocionais, por conta dos sofrimentos, das dores, das agonias, porque esse mundo é cruel, esse mundo é mau, porque tem sofrimento de toda ordem, tem traumas de toda ordem, porque as pessoas estão sofrendo. Mas quem vai levar o Evangelho para elas? Se nós que conhecemos a Jesus Cristo estamos também caindo aos pedaços, como nós seremos mão estendida para os que estão precisando de acolhimento, de amor e cura? De que cura nós estamos falando? Cura em todos os sentidos. É o apóstolo Paulo quem diz, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E a própria ciência já declara que a fé e a gratidão são remédios. Melhora a imunidade, melhora a condição do indivíduo. A fé não pode ser negada pela ciência, porque ela manifesta no corpo do indivíduo que crê. E até mesmo dos que não creem, mas tem pessoas que creem por ela. Há que se considerar que algo extraordinário vem nesse corpo, como um segredo de Deus desatado para curá-lo. Várias pesquisas demonstram que pessoas que estão doentes e têm outras orando por elas, a recuperação é mais rápida. Há que se considerar que a fé não pode ser desprezada, a gratidão não pode ser desprezada. E por que nós vamos desprezar a obediência ao Senhor? A cura no amor de Deus, a cura em obedecer a um Deus que ama, a cura em obedecermos por amor, a cura, a restauração, a paz. E a palavra vai me falar de paz, queridos, paz. A tal ponto de ter sido vista paz no rosto do apóstolo Paulo quando ele foi morto.
O seu algoz sabia que estava ali diante de si um homem que acabara de morrer, mas era digno. Paz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, os seus algozes tiveram que reconhecer: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Você entende isso, paz? Sabe aquela paz que estava no semblante de Estevão quando ele foi apedrejado? Paz. Sabe a paz que brotava do coração de homens e mulheres que saíam das suas casas com as suas melhores roupas no tempo da Inquisição, da perseguição religiosa ativa? Eles saíam de dentro das suas casas com suas melhores roupas, como se eles fossem para uma festa, mas era para entrar nas fogueiras. Mas não negaram a Jesus Cristo. Não negaram a Jesus Cristo, mas saíam de cabeça erguida, com a melhor roupa que tinha para usar, para entrar numa fogueira cantando, glorificando o nome de Deus, em paz. Porque sabia que muito em breve Jesus Cristo honraria. Porque sabia que eles poderiam se alegrar no Senhor, porque o que o Senhor havia prometido, o Senhor cumpriria, e eles não trairiam o seu Senhor. Paz, paz que excede todo entendimento de um coração que teve um encontro real com Jesus Cristo, que vive uma vida com Jesus Cristo, de compromisso, de propósito, de experiência profunda com Deus. Não é essa vida de mornidão que a gente leva, esperando que isso passe e a gente volte à praia. Que importa a praia? Se logo mais nós enfrentaremos outros pesares, outras provas e outras dificuldades, o que importa é que eu indo à praia ou não indo à praia, eu esteja em Cristo, forte, forte, alegre. Mas alegremos-nos em quê? Alegremos-nos em quê? Temos motivo? Temos. Temos o Senhor. Temos o Espírito Santo. Temos a palavra de Deus. Temos o conhecimento dos santos. Temos a fé de Jesus Cristo. Temos os mandamentos de Deus. Temos a luz do Senhor. Temos coragem em lugar de covardia. Temos força em lugar de fraqueza. Em nome de Jesus Cristo, anime-se. Esteja fortalecido no Senhor. Agarre-se às promessas de Cristo Jesus. Tenha em mente a vontade do Senhor para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida não é de hoje, é de sempre. Ele nos elegeu e Ele nos predestinou para a salvação e bendito seja o nome do Eterno. E eu ainda tenho uma palavra para você, um último texto que eu quero destacar. O apóstolo Paulo, outra vez, escrevendo para Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz: eu lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor ou covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Eu estou lendo a Bíblia, nova versão transformadora da Mundo Cristão. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amor e cura. Autocontrole
poder que Deus nos dá para vivermos uma vida segundo o propósito do Senhor. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas Darlene, se a morte bater a porta da minha casa, ela vai encontrar um homem e uma mulher que em Deus, crendo, verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, foi Jesus Cristo quem disse. Ainda que morra, viverá, disse Jesus Cristo. Ainda que morra, viverá. Não temos nada a temer, a não ser que nós mesmos, venhamos atrair a fé que o Senhor depositou em nós. Sim, o Senhor deposita fé em nós. Ele crê em nós, mais do que muitas vezes nós cremos em Jesus Cristo. Ele crê que nós podemos ser obedientes. Tanto que nos deu o seu Santo Espírito para ser o nosso auxílio, para ser o nosso socorro, para ser o nosso professor, para ser o nosso Deus conosco, enquanto Jesus Cristo está nas mansões celestiais, no santuário celestial, fazendo o seu trabalho de ministração em nosso favor. Ele não nos deixou sozinhos, ele não nos deixou órfãos, mas ele nos deu o Espírito Santo, que não é espírito de covardia, não é espírito de desequilíbrio, não é espírito de falta de domínio próprio. E aqui eu concluo dizendo, para então abrir algumas questões que possam surgir, que a nossa vida esteja pautada numa busca intencional, desejada, pensada, experimentada na palavra de Deus, pela busca do Espírito Santo. Porque nós precisamos receber do Senhor a cura que o Espírito Santo ministra sobre a vida de todo aquele que o recebe. Recebe paz que excede todo entendimento. Recebe poder dos altos céus para sermos testemunhas. E o Senhor tem levantado testemunhas para a sua glória, mas o Senhor levanta testemunhas a quem antes Ele ministrou poder na sua vida. Unção, amor, paz, alegria, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O Senhor não envia-nos como testemunhas sem que antes Ele nos esteja disposto a dar o Espírito que nos acompanha, o Espírito dEle. Quando o Senhor enviou os seus discípulos, o Senhor os enviou com poder. Quando o Senhor enviou os seus discípulos para pregar em todo Israel, em Judéia e Samaria, por onde eles saíram pregando, o Senhor os enviou com poder. O Senhor deu a eles até poder para curar enfermidades, expulsar demônios. O Senhor Jesus deu do que era dele para os seus discípulos e disse, agora vão. Eu lhes dou poder para curar, eu lhes dou poder para expulsar demônios e toda espécie de enfermidade, vão e façam, pelo poder que eu lhes dou. Mas certa feita, Jesus Cristo estava no alto do monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Portanto, os demais ficaram no vale. Lá, à noite, ocorreu a transfiguração. Os demais discípulos não participaram, não sabiam o que estava acontecendo, mas ficaram na expectativa. Certamente ficaram muito envolvidos com as suas coisas, inclusive com as suas queixas, perguntando por que Jesus levou aqueles e a nós não? Aqueles são os preferidinhos deles e ficaram discutindo coisas amenas, de acordo com o que era o seu desejo em relação a quem seria o primeiro ou o último, ou o segundo, quem sentaria à direita ou à esquerda de Jesus no reino de Deus. Sabe o que aconteceu? Um pai levou um filho para os discípulos tirarem o demônio daquele menino. O menino que desde criancinha, agora já era um rapaz. Ele era tomado pelos espíritos que o jogavam no fogo e na água, era uma tristeza, uma derrota, uma miséria.
O pai ouviu falar do poder de Jesus e dos seus discípulos, levou o seu menino para ser curado. Mas os discípulos não puderam. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Jesus tinha dado poder, isso no Evangelho de Mateus. Jesus tinha dado poder, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, poder para curar e expulsar demônios. No capítulo 17, você vai descobrir que os discípulos não tinham poder, perderam a autoridade espiritual, não podiam curar, não podiam libertar aquele menino cativo. Sabe por quê? Porque eles mesmos haviam perdido de vista a autoridade que o Senhor os tinha dado e haviam desperdiçado, porque estavam desperdiçando tempo com as suas coisas, com o seu próprio umbigo, com as suas ideias, com as suas crenças, com as suas besteiras. Coisinhas do eu, dessas que muitas vezes nós não consideramos ser justamente o que nos está adoecendo, que está nos matando, que está minando a nossa vida, a nossa energia, a nossa esperança. Ficamos olhando somente para o problema, o problema, o problema. Então vem o apóstolo Paulo e diz assim: leve as suas queixas ao Senhor e levem com o coração grato. Se os discípulos tivessem feito isso, eles teriam pensado: o Senhor Jesus nos chamou, temos o privilégio de sermos seus seguidores, seus discípulos. Já ouvimos fazer tantas maravilhas. Certamente amanhã saberemos quantas maravilhas ele fez lá no alto do monte. Mas não, ficaram ocupados com seus problemas, seus problemas, seus problemas. Ninguém importava, era só eles, só eles, só eles. Então veio Satanás, entrou pela brecha da incredulidade, entrou pela brecha da queixa, adoeceu a sua alma, adoeceu a sua mente, os fez vulneráveis. E Satanás zombava na frente deles, zombava da cara deles. E uma multidão estava boquiaberta, querendo ver o que seria. E os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio daquele menino. Foi somente quando Jesus Cristo chegou. Quando Jesus Cristo chegou, tudo mudou. Porque é assim, quando Jesus Cristo chega, as coisas mudam. Nós ficamos aqui com os nosso jeitinho, nossas artimanhas, nossas inteligências, nossas maneiras, nossas estratégias, e elas funcionam, elas chegam daqui, da colar, tá tudo indo muito bem, até que você descobre que há situações em que só Jesus Cristo tem poder de perdoar para a eternidade. Só Jesus Cristo tem o poder de salvar uma alma do inferno. Só Jesus Cristo pode nos guardar para que Satanás não tenha poder sobre nós. Só Jesus Cristo. E nós, como ficamos? Nós somos cooperadores do Senhor. Nós cooperamos com o Senhor nesta seara tão grande e tão necessitada, tão doente, tão infeliz. O Senhor conta com os seus cooperadores. Não somente para pregar por palavras, mas com a vida. Uma vida que antes de levar transformação aos outros, de antes de levar salvação aos outros, foram primeiro transformados e salvas por Jesus Cristo. O Senhor conta com cooperadores. E já que o tema é amor e cura, e eu passeio por estas questões que eu considero serem absolutamente pertinentes entre a nossa enfermidade e a nossa cura, a enfermidade do corpo, a enfermidade da mente, a enfermidade espiritual, a enfermidade que cada um de nós precisa dar conta do que nós vamos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. É a nossa desobediência, a nossa incredulidade, a nossa falta de comprometimento, que é que nos está adoecendo? Como nós podemos cooperar com o Senhor para que Satanás não venha pelas brechas e possa nos destruir, envergonhar, como ele fizera com os discípulos no meio da multidão? Aí Jesus pergunta, aliás, no outro momento, os discípulos perguntam: Jesus, mas por que nós não podemos, Senhor? Por que nós não podemos, mestre, libertar aquele menino? E ele disse: porque vocês não têm fé. Vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem uma fé pequenininha, vocês teriam sido vitoriosos.
Se ele diz, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Os discípulos não haviam orado e jejuado. Os discípulos não estavam em comunhão. Perderam poder. Perderam autoridade espiritual. Estavam enveredando por um caminho de incredulidade, sem comunhão. Destituídos do poder que Jesus Cristo os havia dado, perderam. Quando se perderam da comunhão. Estavam doentes, espiritualmente enfermos. E seria a comunhão com o Senhor que os teria curado. Então eu passeio por entre estas áreas da nossa vida. O corpo, a mente, a nossa comunhão, essa espiritualidade que precisa nos conduzir para a verdade, essa minha fé em Cristo Jesus e sua palavra, um espírito de contrição e obediência, para que a minha mente, para que o meu corpo, para que a minha vida esteja guardada em Cristo, de tal maneira, como diz o apóstolo Paulo, que a minha mente seja guardada no Senhor com a paz que excede todo entendimento. E se tem algo que todos nós deveríamos buscar em Deus, é a paz mental. A paz mental. Com paz mental, nós temos muito mais condição de fazermos os enfrentamentos necessários para um mundo e uma vida extremamente desafiadora, complexa. E que o Senhor conta que os seus filhos têm uma mente guardada, têm uma mente curada, têm uma mente restaurada, mesmo diante dos traumas, das dores, de tudo que uma vida muitas vezes impõe, com abandono, com traição, com mentiras, com injustiças, com maldades, com perdas, com tristezas que vão se acumulando na vida. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo para que justamente o Espírito Santo viesse mudar a nossa mente. E o apóstolo Paulo diz lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 9, ele vai discorrendo sobre a comunhão com Jesus Cristo, até que por fim ele vai dizer assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe que contexto o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo? Quando ele diz que nós somos recebedores do Espírito Santo. Queridos, busquem o Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo para que ele recupere a nossa paz mental. Busquemos o Espírito Santo para que ele guarde a nossa mente, para que nós tenhamos a mente como a mente de Cristo. Ele diz exatamente assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo tem paz. A mente de Cristo tem paz. Isso é uma esperança para quem tem falta de paz. Vamos buscar em Jesus. Não é que você não tenha Jesus Cristo, mas precisa recorrer ainda mais a Jesus Cristo. Tinha gente que andava bem pertinho de Jesus Cristo, mas só era um número na multidão. Somente os que creram de verdade, que poderiam usufruir do poder de Jesus Cristo naqueles dias, é que puderam tocar em Jesus Cristo e receberem a cura. Não é que nós não temos fé, não é que nós não estamos com Cristo, mas é que, às vezes, está ainda muito raso, muito superficial. Permaneçamos mais tempo com Cristo. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa cura. É o nosso remédio. É a nossa paz. É Ele quem perdoa os pecados, quem joga nossas culpas nas profundezas do mar. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem nos cobre com seu manto de justiça. É Ele quem se apresenta ao Pai e declara que nós estamos cobertos com seu manto de justiça. E o Pai nos enxerga por meio de Jesus Cristo como dignos, santos, salvos.
Bendito seja o nome do Senhor. Não há o que temer, não há por que perder noites de sono, não há por que ficar desesperado, com medo. Não tenha medo, não tenha medo. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado por trazer aqui o teu coração, os teus ouvidos, por atender o convite dos seus pastores, dos nossos líderes, dos homens e de mulheres que têm estado em frente de batalha, como as batalhas espirituais precisam, de quem nos leve, muitas vezes até segurando pela mão, dizendo, vem filho, vem filha, eu te ajudo a chegar lá, nós nos ajudamos. Deus os abençoe. E se tiver perguntas, nós faremos agora um bate-papo. Se não, que o Espírito Santo dê a nós as respostas necessárias. Não sei se eu passei do tempo, é provável, eu falo bastante, mas às vezes eu sinto que o raciocínio precisa ser completado, me perdoe, mas aqui estamos. Darleide, eu tenho uma pergunta. Sim. A pergunta que eu tenho é a seguinte. O adventismo nos Estados Unidos é sinônimo de vegetarianismo. Eles aceitam melhor lá a mensagem de saúde. Aqui no Brasil já é outra realidade, né? Não é bem diferente do que acontece lá. Isso é uma questão cultural, porque eu acredito que quando nós vamos evangelizar aqui no Brasil e a gente vai falar sobre saúde, a gente começa a falar sobre Levíticos 11, aquilo que pode comer, o que não pode comer, entendeu? E eu acredito que não deveria ser Levíticos 11 o estudo bíblico, deveria ser Gênesis, né? A dieta que Deus deixou lá no começo. E a gente não começa a evangelizar por esse caminho aí de Gênesis, sim, Levíticos 11. Esse seria o motivo, porque aqui é diferente de lá e assim uma diferença assim absurda. Nos Estados Unidos, que a gente tem um facilitador, termos ali, por exemplo, uma Blue Zone, uma área onde é estabelecida um centro de saúde reconhecido por até pelo governo americano, nossos hospitais, nossas clínicas. Então, há um centro de onde se propaga a saúde de uma maneira grandiosa, que aparece na mídia. Então, os adventistas, inclusive reconhecido pelo governo, é um povo que já algumas vezes fora chamado para ajudar o governo na promoção da saúde. Então, uma igreja que é reconhecida pelo próprio governo pela eficiência que ela tem nessa atuação muito franca de uma igreja que tradicionalmente é estabelecida assim. Porém, se nós fôssemos mais fiéis à mensagem de saúde, em todos os sentidos e em todos os lugares, realmente nós não começaríamos a dar um estudo bíblico pelo livro de Levíticos. As pessoas viriam a nós e elas perguntariam, por que vocês têm mais saúde? Por que vocês vivem mais de 10 anos? Aqui mesmo no Brasil, uma pesquisa recente demonstrou, com dados bem tabulados, uma pesquisa muito bem elaborada, dando conta de que os adventistas vivem, em média, 10 anos mais que outros, ainda que estes não sejam tão fiéis à mensagem de saúde. Imagina se fôssemos. Mas por que normalmente nós começamos a dar um estudo bíblico sobre saúde partindo de Levíticos? Porque é mais fácil dizer que nós não comemos carne de porco do que dizermos que somos vegetarianos, do que dizermos que praticamos os 8 remédios naturais. Então, é mais fácil dizer eu não como carne de porco do que dizer, olhem para mim. Vejam, eu tenho uma vida simples, eu tenho uma vida em que faço uso dos 8 remédios naturais. Vem cá, deixa eu te contar das curas que eu já experimentei, deixa eu te contar os milagres que eu já vivi, deixa eu te dizer como que funciona o remédio de Deus na minha vida.
Então, tudo fica mais difícil, mesmo para os americanos, porque temos, em termos de estrutura hospitalar, clínica, saúde, ou aqueles os idosos que passam dos 100 anos, que vira matéria no mundo, mas em termos de igreja adventista, nós poderíamos ser mais e melhores em termos de testemunho. Mas nós nos fiamos no fato de pregarmos Levítico 11, e o resultado é que as pessoas dizem que nós somos um povo que não come carne de... Ah, os adventistas? Aqueles que não comem carne de porco? Puxa vida! Que tristeza, né? Era para dizer assim, os adventistas? Aqueles que vivem 10, 15 anos a mais? Os adventistas, aqueles que têm um nível de saúde muito melhor? São eles? Quero conhecer. Recentemente, eu promovi um desafio que dei o nome de Corpo Bendito. Eu tenho pela manhã, às 7 horas da manhã, todos os dias no meu Instagram, um encontro ao vivo, que tem um tema, tem o nome de Palavras Benditas. Diário mesmo, ao vivo. Então, eu lancei um desafio para cuidar da saúde, já que a gente fala tanto da mente, da espiritualidade, vamos falar da saúde propriamente dito. E pensei, vou oferecer a essa multidão de pessoas que me seguem uma oportunidade de elas conhecerem o resultado na prática. Convidei uma nutricionista. Ela passou 3 dias de desintoxicação simples. Passou um cronograma, os sucos, o que tomar, os horários, bem bonitinho, nada de passar fome, nada de... 3 dias só. Mais 3 dias de alimentos crus, saladas e frutas. Um cronograma bem bonitinho, sem desespero. Acompanhado por uma nutricionista especialista em alimentação vegetariana e desintoxicação. Queridos, foi um reboliço que até agora eu estou assim impactada. Os resultados, as curas, as mudanças, gente inchada me mandando fotos para mim, para a nutricionista. Convidei uma outra amiga, a doutora Márcia, que é PhD em nutrição. Pessoas desinchadas, pessoas com diabetes completamente fora de controle. A medicação não dava jeito. E o indivíduo, numa semana, obedecendo, volta para dizer, deu certo. Mulheres, deve ter muitas mulheres aí, deixa eu dizer para você, uma mulher com 38 anos, ela entrou em menopausa precocemente, né? 38 anos. Agora, aos 48 anos, ela participou do desafio Corpo Bendito. Podem dar uma olhadinha, hashtag Corpo Bendito, lá no meu Instagram da Rede Alves, que vocês vão ver a multidão, a participação do que foi. 10 anos depois, em menopausa precoce, essa senhora volta a menstruar. Uma senhora de 80 anos, a sobrinha dela deu testemunho, eu tenho uma live disso aqui no meu Instagram e lá no meu canal no YouTube também. A sobrinha dela deu testemunho, uma senhora com 14 anos de Alzheimer detectado, há 5 anos com uma extrema dificuldade de raciocínio para comunicar. A sobrinha enfrentou o desafio de levar aquela senhora de 80 anos a se submeter àquela dieta líquida, só de sucos e chás, sucos absolutamente nutritivos, cuidados orientados. Pois então, aquela senhora, naquele processo, ela voltou a se comunicar com clareza, olhou para o sobrinho e disse, bom dia, o que você está fazendo? Voltou a se comunicar com clareza, coisa que ela não fazia há 5 anos. Coisas extraordinárias. Eu não precisei falar para ninguém que nós não comemos carne de porco. Eu só disse para as pessoas que o Senhor deixou remédios, comida, bebida, tudo para a glória de Deus, qualquer outra coisa na vida. Nós falamos de sol, nós falamos de água, nós falamos de comida, de exercício físico, de sono, nós falamos de confiança em Deus, nós falamos de amor, nós falamos da misericórdia do Senhor, e essas pessoas estão abastecidas. Gente ansiosa que não conseguia dormir, passou a se acalmar e dormir. Passou a confiar em Deus. Isso é pregar o evangelho. Então eu prego o sermão, mas eu tenho aprendido a pregar o que a palavra de Deus diz, que é um ministério para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmã Darleide, eu sei que a senhora tem um compromisso logo mais, e eu vou deixar aqui uma pergunta, e aí eu não sei o tempo que a senhora ainda tem conosco aqui. Mas a pergunta é
assim, esse conteúdo vai chegar através do YouTube, através do Facebook, para muitas pessoas, a mensagem de Deus. De repente, o coração delas vão arder, assim como ardeu agora ao ouvir as suas palavras, né? Palavras vindas do trono de Deus. Qual é a mensagem que a irmã deixa para essas pessoas que vão ter esse primeiro contato com as coisas espirituais? Olha, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, você consegue fazer diferenças na vida quando você considera, em primeiro lugar, que você está lidando não com coisas comuns, mas com algo que é especial. E nada é tão mais especial ou mais especial que o amor de Deus por nós. Não é porque nós vamos para o inferno, porque estamos com medo de ir para o inferno, não é porque a ira de Deus vai vir sobre nós, porque o Senhor é um Deus irado. Não, é pelo contrário. Ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você sabe o que é isso? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E ele diz, eu vim para os doentes e não para os sãos. O que é isso, se eu estou propondo pensar sobre amor e cura? É justamente para gente fraca como eu, gente fraca como você, possamos ouvir a voz do Senhor. Ei, eu vim para te dar vida. E não é um pouquinho de vida, é muita vida. Aí eu vou dizer, quem? Eu? O Senhor está falando comigo? Mas eu sou fraquinha, eu sou pecadora. Quem sou eu? Ele diz, eu vim para você. Eu vim para você que é doente, eu vim para você que está fraquinho, eu vim para você que está cansado. O Evangelho, a cruz, a morte, a ressurreição, a vinda do Filho de Deus, é então para nos dizer isso, que ele está nos oferecendo a oportunidade de conhecer a vida em abundância. Então, a quem não tem intimidade com a palavra, quem não tem intimidade com o Evangelho, eu abro essa porta de compreensão para você, pela graça e unção do Espírito de Deus. Quando você conhecer a Jesus Cristo e ouvi-lo dizer, eu vim lhe trazer vida e vida em abundância, você vai entender que Jesus se importa com o que você come, porque ele sabe que você precisa ter vida, ser curada, ser curado. Então ele se importa com o que você come, com o que você bebe, com o ambiente onde você está, com o relacionamento onde você se encontra, se é tóxico, se não é tóxico, se te faz mal ou te faz bem. Ele se importa que você estude, que você cresça, que você aprenda, que você progrida, que você prospere. Ele se importa com todas as áreas da sua vida. De quem que eu estou falando? Eu não estou falando de nenhum guru dos negócios ou da prosperidade. Eu estou falando de Jesus Cristo. E ele não te cobra nada, pelo contrário, ele te dá, como ele já deu, a vida. É só isso. Que Jesus Cristo ama você em todos os sentidos. Ele se importa com você e quer salvar não somente sua alma, nesse sentido que muitas vezes pensamos, vou para o céu ou não vou para o céu, estou perdido, não estou perdido. Ele se importa em salvar você aqui, salvando-nos, inclusive, de entrarmos para os números, para as estatísticas de um mundo que está doente. É só isso. Isso é amor. É amor de um Criador pelas suas criaturas. Que de criaturas ele fez filhos, filhos amados. Tem gente aí com ansiedade, depressão, qualquer outra enfermidade, qualquer outra, sei lá, diabetes, o que seja. Está cansado, está doendo, está difícil. Então ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, meu fardo, que é leve, suave. Me dá o seu fardo que é pesado. Descanse. E descansar significa também obedecer. Obedecer é saber que fez tudo o que estava ao seu alcance, pela unção do Espírito de Deus, para a glória de Deus. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Amém?
Amém. Deus seja louvado. Eu não sei quanto tempo a irmã tem disponível, se dá para mais uma pergunta. Ou a irmã... Tá sim. É que eu vou dar um estudo bíblico agora, mas eu já avisei para o pessoal que eu vou chegar umas 8h10, 8h15, enfim. Tá, legal. Alguém mais aqui conosco gostaria de fazer uma pergunta para a irmã Darleide? Eu só queria agradecer, realmente foi muito bom ouvi-la de novo, Darleide, e você foi realmente muito abençoada, e essa questão de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, está tendo assim um despertamento em muitos lugares, né? Que Deus realmente nos ajude nesse processo, né? E que você continue sendo essa porta-voz. Amém, meu amor. Bom ouvi-la de novo, bom vê-la. Deus te abençoe. Obrigada, igualmente. Muito bem, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Acho que estamos ok, né? Uma sim. pergunta aqui também colocado, esse programa que você tem seria também um programa detox, está no Instagram as informações? Sim, está tudo lá, tem como isso já tem umas 3 semanas, você vai precisar voltar um pouquinho nas postagens, mas tem, além dos cronogramas, nos posts por escrito, tudo, não é receita de Google, não, tá? É respeita da responsabilidade de uma nutricionista, especificamente para desintoxicação, com muita responsabilidade. Está tudo lá por escrito, e além disso tem as lives, dos encontros que eu fiz com ela, tirando as dúvidas, por exemplo, como diferenciar o que é fruta para não misturar com as folhas. Fruta, posso misturar manga na salada, sabe? Coisas assim para o dia a dia, que surgiram muitas dúvidas de como montar aquele período de desintoxicação, como fazer os sucos, por que é importante durante esse processo de desintoxicação de líquido, só usando líquidos, por que não pode ter nenhuma partículazinha de alimento no estômago, no intestino, que a gente cessa o processo de digestão e o porquê disso. Então, assim, tem coisas lindas lá nas lives, estão todas disponíveis para vocês, tá bom? E fica o convite para vocês conhecerem, então. Põe lá a hashtag Corpo Bendito, e no meu Instagram você vai encontrar todos, e no Facebook também, eu coloquei lá. Só não está no Facebook as lives, mas no Instagram está tudo reunido. Eu gostaria de enfatizar esse trabalho que você fez, de como é bom, complementando até a pergunta que o pastor Miranda fez, da questão da saúde, né? Eu gostei da tua resposta de entrar não só com a questão da carne de porco e tal, mas com outras coisas, que nós temos muito mais coisa, né? Nós estamos vivendo exatamente aqui na nossa igreja um programa que chama Agosto de Deus, e todo ano é feito esse programa. Eles já faziam, eu assumi o distrito agora, então esse ano, ao invés de... Era um concurso sempre, né, de como perder peso, daí tinham palestras de saúde, nutricionistas, enfim. Mas a gente formou um grupo, tipo um coaching, um grupo onde toda semana a gente lança 2 desafios novos. E nesse grupo, nós já temos 2 pessoas não adventistas. A nossa igreja é pequena, para você ter uma ideia, são 30 membros, normalmente, que frequentam ao sábado. Então, tem 2 mulheres, não, eu quero, era isso que eu estava precisando, elas falaram, né? Porque é um grupo onde uma ajuda o outro a fazer exercício físico, a mudar a alimentação, aí posta a receitinha do que está fazendo, e os desafios, e por aí vai. E a outra, e uma dica dessa semana, por exemplo, é falar uma palavra positiva para alguém, para saúde emocional, né? Aí já teve marido dando flores para a esposa, casal que estava ali até pensando com problemas bem sérios de divórcio, tal, agora já estão em love, entende? Então, e ele falou assim, olha, a minha esposa está andando de bicicleta comigo, pedalando comigo, então está sendo uma bênção esse agosto de Deus aí. Então a gente já está vendo realmente que quando a gente procura viver como igreja essa mensagem tão bonita, os resultados são poderosos realmente.
E a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, quando as pessoas falam de saúde, principalmente na igreja adventista, muito saúde física, né? O que comeu, o que não comer, etc, etc. A respeito de saúde emocional, e a sua live hoje, a cura, o amor, etc e tal, né? Você tem percebido que a igreja tem dado mais atenção a essa questão da saúde emocional também, ou você acha que ainda tem muito para se trabalhar nessa área? É que, assim, tem muito que se trabalhar, porque tem muito adoecimento, né? Então, até a liderança da igreja é doente também. Entre os pastores, entre os líderes de modo geral, a carga de responsabilidade é tão grande, há tanto peso, há tanta cobrança, que eles próprios são doentes. Os pastores, em pesquisas mundiais, demonstram, e claro, que os especialistas, detalhadamente em pesquisas sobre muitos assuntos, aí nos Estados Unidos, né, o pessoal dá conta de que, assim, os pastores são altamente doentes. Então, nós temos suicídio, nós temos burnout, nós temos depressão, nós temos muita enfermidade na liderança da igreja, porque é muito pesado ser um líder de uma igreja, muito pesado. E os membros também muito doentes. Então, é pouco, porque ainda há muito mais doença. Porém, o que nós temos hoje em termos de trabalho pró-saúde mental é muito mais amplo, muito melhor do que nós já tivemos em outros tempos. Mas eu digo a você, sem medo de errar, nós somos tão doentes quanto somos, e eu gosto sempre de me incluir, eu falar na primeira pessoa, para não ficar aquela impressão de que nós estamos acusando, mas nós precisamos fazer como Daniel, quando ele orava, ele se incluía, ele orava pelos nossos pecados. Então, somos povo, somos família, somos irmãos, e nós precisamos reconhecer que nosso maior problema não é falar sobre a questão somente, mas é obedecer. Nós somos bastante enfermos por conta da nossa desobediência. Se nós não somente falássemos, mas se vivêssemos, nós faríamos diferença. Nós fazíamos a diferença. Amados, é alguma coisa assim tão extraordinária mostrar o amor de Deus pelo caminho da saúde como um todo. A gente fala de saúde mental, mas a gente esquece que essa mente está funcionando num cérebro que está ligado a um corpo, e que se esse corpo é diabético, essa saúde mental é comprometida. Se eu tenho uma doença coronariana, a minha saúde mental é comprometida. De que maneira? E se eu viver muito ansioso, com medo de esse problema cardíaco estourar a qualquer momento? Então, há sempre que nós pensarmos que nós somos interligados. Se eu dei uma batida no meu dedinho mindinho, daquelas assim que a gente dá na cama, alguma coisa assim, sabe? Você quer morrer com aquela dor. Você observe, seu estado de humor muda. Você não diz assim, ai, meu dedinho querido, uma dorzinha, ai, que fofo. Não, seu estado de humor muda, a sua condição naquela hora, vem uma mistura de emoções, o seu coração dispara, muita adrenalina, por conta de uma dor no dedo mindinho. Isso afeta a nossa mente imediatamente. Então, se nós cuidássemos do corpo de forma holística, se nós fôssemos cuidadosos de saber que uma coisa está ligada à outra, nós não falaríamos somente de saúde mental e desprezaríamos cuidar desta mente, fazendo uso dos demais elementos que são necessários para serem somados e repercutir em saúde mental. Quer ver? A pessoa com ansiedade, se ela faz exercício físico, a ansiedade vai ser minorada. Se ela não come alimentos estimulantes, essa ansiedade vai ser minorada. Ela vai dormir melhor. E quando ela dorme melhor, no dia seguinte ela vai estar mais tranquila. Estando mais tranquila, ela vai ter mais condição de resolver os desafios, os problemas que outrora para ela eram muito difíceis, gerava muita ansiedade, agora ela está mais tranquila. Ela consegue raciocinar melhor, ela consegue pensar melhor.
Então, ela se acalma, porque ela foi obedecendo. Ela caminhou, aí ela tomou água suficiente no dia, aí ela se movimentou. À noite, ela dormiu mais cedo, aí ela descansou. O que aconteceu? Os médicos dizem que a ansiedade não tem cura. Eu vou ao Senhor e ele diz, se você me obedecer, eu te curarei e não trarei sobre vocês as doenças, como está lá em Êxodo, que o Senhor diz. E eu não farei vir sobre vocês as doenças que vieram sobre o Egito. Então, eu diria que é assim, tem palestrante, tem saúde, tem médicos, tem programas na TV, no rádio, na internet, todo mundo fala de fitness, de saúde, de vegano, do veganismo bombando. Mas o nosso problema é desobediência. Esse é o nosso problema. No dia que obedecer, vai experimentar cura. E ainda que eu digo, mas Darleide, tá com câncer, se morrer, morre curado. Sabe como? Morre curado da culpa, morre curado da angústia, morre curado do desespero, mas não será o culpado por ter sido negligente. Eu sei que isso é pesado de dizer, mas é uma verdade. Nós precisamos, volto a dizer, ser cooperadores do Senhor. O que mata ainda é a desobediência. Se os adventistas, porque se eu estou falando de gente que não conhece a mensagem, não conhece, né, gente? Eu não posso cobrar do meu pai, falando de pai, hoje eu falei com meu pai tem coisas que ele não sabe do que eu sei. Então, não posso, sim. O que a palavra diz? Não levarei em consideração o tempo de ignorância. Tem as consequências? Tem, mas o Senhor não o culpará. Agora, um adventista do sétimo dia, descolado na Bíblia e no espírito de profecia, sabedor da vontade de Deus, que sabe diferenciar entre obras, legalismo e fé. Sabe que nós não seremos salvos por conta destas coisas, mas poderemos nos perder, porque por meio da nossa vida cotidiana, nós temos demonstrado se temos fé ou se não temos fé. Aí vem o que o Tiago diz. Ele diz, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei, pelas minhas obras, a fé que eu possuo. Então, mais grave é nós termos uma mensagem de saúde e dizermos, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para expulsar demônio, Deus tem, glória a Deus, o Senhor expulsa demônio, porque Deus é poderoso, mas é vencido por uma pizza. Eu creio que Jesus expulsa demônio, mas uma pizza me derrota. Gente, é muita falta de fé, não é? É muita falta de fé. Mas Darleide, que eu não consigo, e eu não consigo, porque eu quero parar de comer isso, mas eu não consigo. Não, minha gente, como assim que não consegue? E o Senhor, por acaso, nos tem dado espírito de covardia? Tem? Fala sério. Então, a gente milita contra a própria fé. Aí depois a gente põe uma camiseta, uns livros na mão, falando de esperança e de saúde, como já ocorreu. Aí vamos para a rua distribuir, ou fazemos posts e convidamos as pessoas para conhecerem Jesus. Aí acontece como aconteceu numa visão que a Ellen White teve, que está lá naquele livro Vida e Ensinos, e ela diz que viu os dois caminhos, lembra? O caminho largo e o caminho estreito. Os que estavam no caminho largo olhavam para o caminho estreito, que andavam no caminho estreito, acabavam se misturando ali, o povo do caminho estreito entrando no caminho largo, e aquela confusão, e aí tem uma hora que os do caminho largo olham para os do caminho estreito e dizem assim, mas qual é a diferença entre nós? Vocês comem como nós? Está lá escrito assim, vocês comem como nós? Vocês bebem como nós? Vocês se vestem como nós? Qual é a diferença? Aí os do caminho estreito baixam a cabeça, com o semblante caído, e saem sem autoridade nenhuma. Então, nosso problema é desobediência. É andar como todo mundo anda, comer o que todo mundo come, fazer o que todo mundo faz, e depois querer que elas acreditem que nós temos um Deus que nos chama a viver para o reino. Que reino? O reino do eu? O reino da carne? O reino do apetite? Como disse o apóstolo Paulo, nesse mundo onde o Deus deles é o estômago? Não dá, né, gente? Não dá. Mas, olha, eu falo essas coisas assim, desse jeito, mas eu sou uma pessoa legal, tá? Eu sou uma pessoa boa. Eu agradeço muito pelo convite de vocês. Eu digo assim porque esses assuntos, às vezes, são um pouquinho espinhosos. Eu procuro ser gentil, eu procuro ser amorosa, ponho até uma pitadinha de humor, mas assim, é imprescindível que a gente lembre que a nossa derrota é a mesma do que fora no passado.
a desobediência. E para nos conduzir pelo caminho de obediência, só sendo visitado pelo Espírito Santo. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? O meu? Não, eu sei. Os meus conheço um por um. E se não for o Espírito de Deus na minha vida, vai ser uma derrota. Mas com o Espírito do Senhor, paz, amor, longanimidade, paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fruto do Espírito, o Senhor nos dá. Deus abençoe, meus queridos. Eu vou orar, nem vou devolver a palavra, já vou orar para vocês e aí a gente se despede, tá bom? Só para eu não perder aqui o link. Pai querido, eu te agradeço por me encontrar com os meus irmãos. Que a tua luz maravilhosa que nos tem unido na palavra, no espírito, no conhecimento, na vontade de ver a tua face, sendo chamados pelo Senhor, nós te agradecemos, Pai. Quem somos nós para termos sido chamados a conhecermos tão de perto a tua palavra? Que responsabilidade! E por isso pedimos misericórdia. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha misericórdia. O Senhor disse que nós seríamos luz no mundo, sal da terra. Então, Senhor, sê conosco. Ajuda-nos em nossos desafios. Cura as nossas enfermidades. Restaura o nosso coração. Põe-nos como os teus cooperadores. Nós nos apresentamos, Senhor. Ei-nos aqui. Ei-nos aqui, Senhor. Estamos na tua presença. E nos comprometemos de viver uma vida que seja para a tua honra e tua glória. Que aponte para o reino, para o Salvador Jesus Cristo. Usa-nos, meu Deus. Envia-nos a nós como testemunhas da tua graça e misericórdia, que perdoa, cura, restaura, transforma, salva. Louvado seja o teu nome por este encontro, pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Muito grato, irmã. Deus abençoe ricamente aí os seus passos, seu ministério, seu esposo. Amém. E até um próximo momento, viu? Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau a todos.